Hoje a gente vai falar de um tema que está sendo bem solicitado, né? Que é sobre como começar a meditar, tá? Então, o que é que eu preparei para vocês? Vamos lá. Bom, será que você aí já comeu açúcar em algum momento da vida? Aí eu pergunto, qual foi o tipo de açúcar? Cristal, demerara, orgânico, açúcar de coco? E o sabor? Veja, eu não estou perguntando se você achou o açúcar doce ou você achou o açúcar salgado. Eu estou perguntando, descreva com precisão qual é o sabor do açúcar. Hum? A gente só sabe dizer se ele é doce ou salgado, né? Porque eu estou comparando o sabor doce com um outro sabor, que é o sabor salgado. Hã? Além disso, será que você saberia dizer em detalhes como é que funciona a questão de digestão desde o momento que você coloca o açúcar na sua boca até ele ser digerido pelo corpo? A pessoa poderia perguntar, bom, nessa altura a pessoa diz assim, tá, mas o que é que isso tem a ver com a meditação? Que é o seguinte, ó, percebam, em primeiro lugar eu perguntei, você já comeu açúcar? A pessoa poderia dizer sim. Depois eu pergunto, qual tipo de açúcar você comeu? Tão dando para sacar? Estão dando para entender? Ou seja, ó, presta atenção. A gente começou com qual tipo de açúcar? Qual tipo? É doce? É salgado? O que acontece? Qual o processo de digestão? E assim por diante. Ou seja, a mesma forma, a gente pode usar essa analogia para dizer, você tem praticado meditação? A pessoa diz sim. Qual tipo? O que você tem experimentado? Hã? Qual o processo que você está usando dentro da prática da meditação. Então, simplesmente dizer assim, estou praticando meditação, é ótimo, pessoal. Mas isso está um pouco incompleto. É um pouco incompleto. Tá? Então, por uma questão também de confusão e engano, nós começamos a meditar e é natural que a gente tente categorizar a meditação para algo que seja familiar para a gente. Por exemplo, trouxe alguns exemplos, tá? Exemplos comuns. Primeiro, vou tentar usar a meditação como um tipo de analgésico. Então, quando as coisas saírem do meu controle, eu vou parar em meditação e vou usar a meditação como analgésico. Né? Já que eu distensionei, a situação passou, bom, não preciso mais meditar. Segue. Relaxe, inspire e expire. Isso é ótimo. Mas se você só relaxar, inspirar e expirar, isso também está incompleto. Imagine que você está na praia e você está observando as ondas e o mar. E os pensamentos são como as ondas que vêm e que vão. Também ajuda, mas ainda está incompleto. Utilizar frases de efeito, né? Eu chamo de frases adocicadas, né? Que é solte os pensamentos, relaxe, deixe ir. Ajuda, mas também está incompleto. Meditar é a pessoa parar de pensar. Bom, só se a pessoa sofrer morte encefálica. Aí ela vai parar de pensar quando ela está meditando. Né? Meditar também é colocar um som do fundo e ignorar todos os problemas ao nosso redor. Né? A questão é que o som de fundo ele tem um início, tem um meio e tem um fim. Então também isso não tá completo. É como se a gente parasse na primeira, né? Na primeira afirmação, que é qual tipo de açúcar você está. Na segunda afirmação, que é qual tipo de açúcar você está usando. Aí eu estou dizendo, tá, mas você está conseguindo acompanhar o processo de digestão por inteiro? É isso. Então, oitavo, achar
que nós somos incapazes de meditar porque a instrução não tá, a pessoa não está conseguindo fazer a instrução de imediato. Aí ela também desiste da meditação. Então o que acontece? Eu estou tentando trazer aqui algumas coisas que eu escuto das pessoas, algumas queixas, e eu vou dar um plus em cima disso. Eu vou dizer, olha, isso acontece, mas tem outras formas de lidar, tá? Então, hoje, a questão da meditação, eu não vou abordar postura, eu não vou abordar qual é a técnica específica, o detalhe. Não é esse o ponto, tá? Não é. O que eu vou falar é o seguinte, ó. Quando falamos de meditação, na tradição dos ensinamentos, a meditação tem algo muito mais profundo a dizer pra gente. E a meditação é uma aliada na nossa vida. Ela não é uma ferramenta do tipo assim, eu preciso bater um prego, usei o martelo e depois vou guardar. Não é isso, tá? Então vamos lá. A pergunta então seria, Roberto, qual é o contexto do que tu está chamando de prática de meditação? Isso é uma boa pergunta. Então isso também vale pra gente. Vamos supor que a gente vai aprender uma nova meditação. A gente pode se perguntar, levanta a mão, né? Professora, qual é o contexto dessa prática de meditação? Qual o contexto dela? Então, uma maneira sistemática de a gente entender o caminho da meditação, lembrando que existem várias formas de se entrar no Dharma, entrar no budismo, tá? O caminho da meditação é uma forma de entrar, tá? Então, quando falamos de meditação, inevitavelmente a gente vai falar de visão, meditação e ação. Vejam, quando falamos de meditação, a gente tem um contexto maior, é um contexto sistemático até, que é visão, meditação e ação. Então, vamos lá, vamos mandar real, né? É um pouco incomum a gente falar desses três aspectos, por exemplo, nas mensagens do WhatsApp. A pessoa manda uma mensagem para a Thaís. Thaís, aí, como é que tá a visão, meditação e ação? A Thaís vai dizer, oi, tudo bom? Ou então a pessoa está tomando um café da manhã com a namorada. Aí, olha, a minha visão, meditação e ação ontem de noite na meditação... Né? É um pouco estranho a pessoa falar isso. Então é crucial a gente trazer esses três pontos para aquilo que a gente está chamando de prática de meditação. Tá? É crucial que a gente entenda isso. Então, para facilitar, eu vou trazer um verbo para cada item desse. Por exemplo, visão significa compreender. Compreender o que está sendo trazido. Meditação significa contemplar aquele conteúdo, aquela ideia, aquela concepção, aquela visão que está sendo trazida. E ação significa agir de acordo com os dois itens anteriores. Então, vamos recapitular. Visão, meditação e ação. Para facilitar, a gente vai dizer que é entender ou compreender, contemplar e agir de acordo. Então, eu gosto de explicar visão, meditação e ação como se fosse um triângulo. Então, vamos imaginar que isso aqui é um triângulo, visão, meditação e ação. É um triângulo equilátero, tá? Então, se algum dos três pontos estiver capenga, a meditação não vai funcionar direito. Isso é um atalho para a gente, pessoal. Porque às vezes a gente fica tentando avaliar a nossa meditação, mas falta o critério de avaliação. Então, o que acontece? Eu uso o critério de avaliação que eu tenho, que é o chicotinho, né? Que é o que eu sei fazer. Então, o critério de avaliação para saber como é que está a nossa meditação não vem por uma crítica, tipo aquela vozinha que fica dentro da cabeça, né? Criticando para lá e para cá. Não vem por aí. Ele vem por visão, meditação e ação. Lembra do triângulo, tá? Se um dos vértices do triângulo tiver um pouco empenado, significa que a gente precisa voltar e entender novamente, contemplar novamente e agir de acordo com aquilo. Agora vamos lá. Vamos supor que a pessoa diz assim, Roberto, explicando a coisa por visão, meditação e ação, eu não estou conseguindo entender. Tá certo. Então vamos lá. Vamos supor que você está precisando comprar um aspirador de pó, certo?
Então, como seria a gente usar visão e meditação e ação para comprar um aspirador de pó? E aí, pessoal? Ó, visão é o que seria um aspirador de pó? E também uma compreensão, né, sobre o que é o aspirador de pó, por que usar o aspirador de pó, como usar o aspirador de pó, quais são as limitações do aspirador de pó. Por exemplo, se eu comprar um aspirador de pó 127 volts, ele não vai funcionar aqui em Recife. Se eu for comprar um aspirador de pó e enfiar lá dentro da tomada, não vai funcionar. Quais são as marcas de aspirador de pó, custo-benefício? Isso seria entender, seria visão, entender para que serve, né? A meditação seria o quê? Quais são os exemplos de lugares que eu posso usar o aspirador de pó? Por exemplo, é um pouco estranho lavar banheiro com aspirador de pó, né? Vocês entenderam? Mas eu posso usar o aspirador de pó para passar uma primeira demão para tirar a sujeira e depois lavar o que precisa ser lavado, né? Ou seja, isso seria contemplar. Não é para ficar teorizando, tá, galera? É para contemplar. Vejam, na visão eu entendo o que, como e porquê. Na meditação eu vou procurar exemplos. Não é para eu ficar teorizando, procurando novas citações a respeito. É procurar exemplos, tá? Exemplos vivos. E a ação é o quê? É basicamente a pessoa comprar o aspirador de pó e começar a manusear o aspirador de pó na vida dela. Agir nas situações com o aspirador de pó. Ela experimenta o que ela entendeu, o que ela contemplou de exemplos e ela traz aquilo na experiência dela. Tá? Vamos lá. A gente está começando, vamos recapitular. A gente começou a localizar aqui, quando falamos de meditação, é muito simplório dizer, eu estou praticando meditação. Agora, se a gente diz, qual visão que está sendo praticada, o que é que está sendo exercitado, e você está agindo de acordo com isso, está conseguindo agir de acordo com isso, a coisa se tornou mais interessante, tá? A coisa se tornou mais interessante. Então, no contexto em que a gente está falando, no início, a meditação ela é simplesmente uma ferramenta que vai permitir que a gente deixe a nossa mente mais dócil, tá? Uma vez que a mente se torne nossa aliada, nós então podemos compreender melhor a natureza e a essência dessa mente. A compaixão também vem e começa a surgir sem esforço, tá? O nosso objetivo com a prática de meditação não é deixar de pensar. Querer parar de pensar ou querer apagar os pensamentos, isso é aversão, pessoal. Ou tampouco, no contexto que a gente está fazendo, é assim, eu vou meditar porque eu quero ficar mais concentrado para fazer coisas. Não é isso, entende? Isso é um efeito colateral. Sabe quando a gente vai comprar um remédio? A gente compra um remédio, não é? Quando a gente compra um remédio, tem lá. O efeito colateral do remédio é, pronto. O efeito colateral da meditação é que você vai ficar concentrado. É isso. Então, quando a gente fala de meditação no nosso contexto, a gente quer revelar, tornar claro, iluminar isso que a gente está chamando de mente, entende? Então, quando falamos de meditação, a gente inevitavelmente está falando de visão e remoção de obstáculos a partir da meditação. Por quê? Porque o tempo todo, pessoal, a gente vai ser cobrado pela nossa ação. O tempo todo. O tempo todo. A pessoa pode ser um santo iluminado e o Sansara está olhando assim do lado e cobrando. Por exemplo, a gente está fazendo a leitura semanal da história da vida do Buda e tá lá. O pessoal começou a fazer fofoca da vida do Buda. O Buda não estava fazendo nada demais, então. Sansara. Agora, como que a gente faz para integrar o que a gente entendeu num texto ou o que a gente recebeu de uma instrução de prática no nosso dia a dia? Então entendam que quando a gente fala agora de meditação, de acordo com a tradição que a gente está estudando, isso inclui entender, meditar e agir. Meditação inclui entender, meditar e agir, tá? Se a gente só falar de meditação, está incompleto. Não é que não vai funcionar, não é isso, mas está incompleto.
A pessoa vai ter a sensação vou dizer o que é que acontece. É assim, por que é que quando eu sento a bunda no chão, tá tudo lindo e maravilhoso? Agora, quando eu amarro o cadarço, que abotoou a camisa, e vou pro trânsito, alguma coisa me pega. E não é o guarda querendo me multar, não. O que é que acontece? Eu não consigo entender por que isso acontece. Porque está faltando visão e ação. É isso, entende? Então, é muito inspirador como que, por exemplo, os grandes mestres, né, do Dharma, do budismo, como, por exemplo, o Shantideva e o Digo Khyentse Rinpoche, abordam esse tema da meditação. Então, vamos lá. Quem é Shantideva e quem é Digo Khyentse, né? Shantideva ele foi um famoso mestre budista na Índia que compôs um texto clássico, tá? Que é chamado O Guia de Estilo de Vida do Bodhisattva. Tanto o professor quanto esse texto, ele é reverenciado e estudado por todas as escolas do budismo tibetano. Tá? Já Digo Khyentse, ele foi um dos maiores professores do budismo tibetano no século XX. Ele já faleceu, tá? Sendo que ele foi mestre da maioria dos lamas mais importantes da atualidade. Praticamente a leva de professores que ensinaram o budismo ou ensinam o budismo hoje nos Estados Unidos, a maioria dos professores foram alunos dele, tá? E incluindo Sua Santidade Dalai Lama. Então ele também foi representante contemporâneo do movimento não sectário, que é o Rimé, preservando e propagando o budismo como poucos. Tá? Então, ao invés desses mestres, por exemplo, falarem de meditação, como, por exemplo, você apenas ficar concentrado, ou apenas você ficar muito focado, e apenas isso, eles comentam, por exemplo, que a mente concentrada serve de base para que a sabedoria possa florescer. Afinal, eu não tenho como olhar com profundidade para, por exemplo, os pensamentos e as emoções que estão surgindo se minha mente fica saltitando de um lado para o outro de maneira inquieta e birrenta, então. Faz sentido, né? Eu não tenho como olhar com profundidade isso que eu estou chamando de um pensamento ou uma emoção se aquilo está inquieto. Por exemplo, quando a gente começa a praticar meditação, e de novo, meditação abre parênteses, visão, meditação e ação, a gente chega à conclusão na nossa experiência, tá? Não é alguém me disse. Que a mente, ela aparece, ela tem primazia entre o corpo e a fala. Tá, Roberto, mas qual a função disso? É que uma vez que uma emoção negativa se instala na mente, a fala e o corpo nada mais é do que um boneco de voodoo dessa mente, entende? E ela produz sofrimento para a gente e para os outros à nossa volta. Depois a gente pode até fazer uma live específica só explicando como que o budismo vê a mente. Pode pensar nisso, tá? Então, a questão principal é como, por quê e o que fazer para discernir com clareza e precisão o que é a confusão da mente e o que é a sabedoria que essa mente tem. Tá? Ou seja, como ter discernimento sobre o funcionamento da mente. Roberto, eu não consigo entender para que ter discernimento sobre o funcionamento da mente. É que é simples, ó. O que a gente fez, aquilo que nos frustrou no passado e aquilo que vai nos frustrar no futuro depende do lugar onde a mente está. Então, isso é uma conversa que é uma conversa incomum de a gente se ter. A gente olhar para dentro, né? Olhar para o funcionamento da mente, tá? Então vamos supor assim que a gente vai praticar meditação para ver os bastidores da mente. Não é para deixar de fazer coisas, é para ver os bastidores da mente. Tá? Então imagine agora que você tem uma gangorra à sua frente. Então no lado esquerdo da gangorra, na ponta, na extremidade, você tem uma qualidade da gangorra, que é a capacidade de contemplar e internalizar aquilo que está sendo passado. No lado direito, você tem a capacidade natural da mente permanecer estável, relaxada e consciente, sem a necessidade de seguir os pensamentos e emoções que surgem na mente. O que a gente vai fazer na meditação, num primeiro momento, é alternar
a brincadeira nessa gangorra. Ou seja, tem hora que eu vou deixar a mente se movimentar, tem hora que eu vou deixar a mente ficar relaxada. Tem hora que eu vou deixar a mente se movimentar, tem hora que eu vou deixar a mente relaxada. Se a gente não fizer isso, a meditação ela vai se tornar um fardo. Ela vai se tornar um peso. Porque eu sento para meditar e eu vou tentar controlar os pensamentos. Isso vai gerar um desgaste, pessoal. Porque o que a gente chama de controlar os pensamentos é como se a gente tentasse lutar contra os pensamentos. Agora, se a gente lembrar do movimento da gangorra, o que é que a gente faz? A mente está em movimento, a mente está relaxada. A mente está em movimento, a mente está relaxada. Aí vai aprendendo a reconhecer isso, tá? Então, eu queria propor aqui que ao invés de a gente dizer assim, eu vou começar a meditar amanhã, esquece isso. Pensa assim, eu vou começar a desenvolver o hábito de meditar amanhã. Porque hábito significa longo prazo. Às vezes a nossa maior dificuldade é que a gente quer as coisas muito rápido. Então, sinto muito, não quero decepcionar vocês, mas a transformação pela meditação leva tempo. Não é uma coisa que funciona do dia para a noite, entende? Porque a gente está lidando com hábitos, a gente está lidando com transformação. Não é uma coisa rápida, não tem um botão assim que você aperta e aquilo vai funcionar. É um hábito, você vai trabalhando aquilo. Tá? Então, esses dois recursos vão ser usados dentro da nossa possibilidade. Nesse caso, a gente vai utilizar uma meditação que a gente vai chamar de shamatha. S-H-A-M-A-T-A. Shamatha. Tá? E shamatha é uma prática de meditação de tranquilização. E assim a gente vai começando a ajustar o foco da mente aos poucos. Tá? Shamatha significa calmo repousar ou calmo permanecer. E é uma prática usada para domesticar a mente. Outra coisa, pessoal, que eu queria trazer tem uma palavrinha que sendo usado de rodo, assim, que é relaxe a mente, relaxe a mente, relaxe a mente. Na nossa cultura, relaxar ela tem uma conotação um pouco diferente do que a gente está tentando fazer na prática de meditação. Então eu também acho interessante a gente olhar para isso, tá? E depois a gente volta para o tema principal, que é como começar a meditar. Então vamos lá. Relaxar, o que a gente está chamando de relaxar, é compreender uma ação da mente que está anterior a se apegar ou ter ou afastar o movimento da mente. Então, quando a gente começa a internalizar essa ação da mente por meio do hábito da meditação, de novo, ó, se a gente pensar como um hábito da meditação é melhor. Se a gente pensar na meditação como uma maratona, eu sinto muito, ninguém vai lhe dar medalha no final, porque não é sobre isso, entende? Não é sobre isso. A meditação tem que ser uma coisa tão natural quanto escovar os dentes. É o entendimento que você entende. Não faz sentido eu ficar com os dentes sujos, né? Porque daqui a pouco aquilo vai gerar doenças e por aí vai. Entende? Então, a partir do hábito da meditação, esse reconhecimento de relaxar a mente, ele vai se tornando natural. Não é que você fica tapado, entende? Você não pratica meditação para virar um vaso chinês. Não é isso. É que você percebe que você começa a praticar e você vai afrouxando um pouco a mente. E ao invés de reagir no piloto automático aqueles impulsos que vão surgindo, você percebe que você pode seguir esses impulsos ou pode relaxar. Quando você relaxa, os impulsos eles têm um movimento próprio, como se fosse um processo de digestão, entende? Se a gente acompanhar o processo de digestão um a um, aí a gente vê que ele tem um movimento ali dentro. Perfeito. O relaxamento é uma consequência da meditação. Perfeito. Então, por exemplo, se eu começo a relaxar no sentido que a gente está falando, quando os pensamentos e emoções começam a surgir, tanto pensamentos do passado ou pensamentos do futuro, eu agora permito, eu deixo que o pensamento siga seu fluxo.
sem agarrar ou rejeitar. Então eu começo a perceber a textura dos pensamentos. Eu começo a olhar com mais profundidade o que é aquele pensamento. Porque eu nem estou tentando agarrar ele por desejo, nem estou tentando afastar ele por aversão. Né? Então, sobre esse tema, Thiago Rinpoche dizia que era o seguinte, ó, a mente comum é como um homem sem pernas, enquanto os ventos e as energias sutis do corpo são como um cavalo selvagem e cego. Essa combinação de mente e ventos é o que pode tornar a meditação tão difícil. Então, não é a técnica de meditação que é difícil. É porque quando você senta para meditar, a meditação ela vai funcionar como um espelho. Aí quando você vai olhar, a mente está saltitando, produzindo imagens de um lado para o outro. E a pessoa, geralmente, ela nunca recebeu instrução do que fazer com isso. Então, aquilo que eu desconheço, eu tenho medo. Muito simples isso aí. Aquilo que eu desconheço me gera expectativa e medo. Agora, em nossa prática, portanto, lidamos com ambos os aspectos da mente, tá? Eu começo a entender que a mente tem um discernimento e tem um movimento. Então, agora que eu estou deixando esse movimento surgir sem precisar ser reativo a esse movimento, eu estou afrouxando um pouco o movimento da mente, eu agora vou começar a identificar o que é esse movimento. Porque é esse movimento que produz sofrimento mais à frente. E eu começo a entender que existem outras formas de operar a mente, tá? Existem outras formas. Por exemplo, outra forma de operar a mente que a gente acessa, mas depois perde. Amanhã pela manhã eu vou trabalhar. Ah, eu gosto do meu trabalho. Aí na sexta-feira é assim. Ah, eu não gosto do meu trabalho. Ah, gostar ou não gostar não é uma boa base, entende? Agora, compaixão. Bom, eu preciso levantar para trabalhar porque eu preciso bancar a escola do meu filho ou da minha filha. Brota uma energia extra, entende? Não é assim, você gosta de trabalhar ou não gosta de trabalhar. É assim, o que é que precisa ser feito? Aí o que precisa ser feito vai ser feito. Meditação é sobre isso, pessoal. Porque vocês lembram, visão, meditação e ação. Então, como é que eu vou conseguir agir se minha mente está presa em eu gosto ou então eu não gosto, entende? Eu gosto ou não gosto é ambíguo, pô. Não é uma base segura. Não é uma base segura. Então, a mente, com o hábito da meditação, ó, galera, anota isso aí, hábito da meditação. Esquece esse negócio aí de meditação, resultado em 15 dias, meditação, isso aí é charlatanismo, pô. Bota aí 1 ano, mais ou menos, para começar a fazer efeito. Fazer efeito mesmo, tá? Porque a gente vai começando a meditar, às vezes tem uma recaída. Aí vai começando a meditar, tem uma recaída. Mas é uma coisa a longo prazo. Como se fosse exercício de musculação mesmo, tá? Fazendo uma comparação grosseira. Não é exercício de meditação, de musculação, pelo amor de Deus. É assim, eu estou dizendo que é como um exercício de musculação. Leva tempo para aquilo funcionar. É um hábito novo que a pessoa vai pegando, tá? Então, o que acontece? A mente é capaz de reconhecer a sabedoria que ela já tem. Basta a gente se permitir o silêncio. Com a prática de shamatha, nós começamos a fazer um processo de decantação da mente. Assistam Breaking Bad que vocês vão entender o que é decantação. Não, estou brincando. Enfim, sabe uma garrafa? Vamos supor que tem uma garrafa de vidro e ela está cheia de areia. Aí a gente está balançando. Aí, como a garrafa está muito rápida, a gente não consegue mais discernir o que é areia e o que é água. A menos que a gente soubesse antes, né? Mas vamos supor que a gente não sabe. Então, o que é que tu vai fazer? Tu para a garrafa. Aí é natural que o próprio movimento da garrafa ele vai começando a decantar. Aí, uma hora você vai conseguir discernir. Ah, isso é a areia, isso é a água. Tá? Então, assim podemos olhar de uma maneira mais profunda para isso que a gente está chamando de mente. Tá? Então, voltando, ó, com visão, meditação e ação, nós vamos até a raiz da nossa confusão, a fixação a ter apego ao apego. No começo é um pouco meio difícil meditar mesmo. A gente precisa deixar claro que no começo é um pouco difícil, tá? É simples, a gente está sendo honesto. No começo é um pouco chato e difícil. Ponto. Mas a técnica em si é simples. Mas o que torna difícil é que é o seguinte, a gente vai ter que olhar um a um para os nossos apegos
e para as nossas concepções sobre as coisas. E é difícil a gente largar o apego, pessoal. A gente pode entender, mas a energia da gente leva a gente para regiões que a gente não gostaria de entrar, entende? Então aquilo fica parecendo uma luta interna, pois a gente não quer abrir mão do controle. E a essência do samsara é o controle, né? Então, porém, com o hábito da meditação... pessoal, o hábito da meditação é assim. Amanhã eu vou me comprometer a meditar 30 minutos. Aí eu não consegui meditar. Eu só consegui 5. Tá certo, continua. Ah, não, mas porque eu me comprometi a fazer 30 e não sei o quê. Meu amigo, o que a gente tem é daqui pra frente. Né? Ficar olhando para trás não vai ajudar. Aí meditou 5. No outro dia, medita 10. Depois medita 20. Não é tanto a quantidade de horas, é que a gente é um pouco bitolado com essa coisa de acumular. Então a gente quer acumular horas, achando que isso significa alguma coisa. Não é a quantidade, pessoal, é a qualidade do que está sendo feito na prática. A pessoa pode meditar todo dia 10 minutos e ela vai ter um resultado melhor do que alguém que medita uma vez por semana, 1 hora. É isso, entende? É regularidade, é hábito. É tipo passar fio dental. Quem vocês acham que vai ter um hálito mais agradável? Aí quem só passa fio dental uma vez por semana em todos os dentes? Ou quem está todo dia ali passando o fio dental? E é uma coisa repetitiva, não é verdade? É isso. Então, a partir do hábito da meditação, a gente vai começando a afrouxar a mente. E percebe aquilo que a gente verdadeiramente é. Então a sabedoria começa a aflorar. E a gente começa a se tornar consciente e confiante no processo da meditação. Esqueçam o resultado da meditação. Esqueça isso. Risquem do caderno de vocês. Foquem no processo da meditação. Tá? E isso vai surgindo pela experiência da pessoa. Tá? Então, se a gente também só ficar com ti e blá 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 sobre a meditação, isso não vai também resolver os nossos problemas, né? Por quê? Porque ficar falando sobre meditação não é a mesma coisa que experimentar a meditação. Falar sobre uma macarronada não é experimentar a macarronada. Tá? Então, além da pessoa desenvolver esse hábito da meditação, uma coisa que é um efeito colateral é que a pessoa começa a se sentir preenchido ou preenchida por uma alegria que não é Mastercard, mas também não tem preço, e por uma compaixão que agora compreende a real situação dos seres. Por exemplo, é natural que agora a gente vai começando a se mover e a gente vai querendo ajudar. E também parando de encher o saco dos outros, tá? Porque às vezes a gente se acha numa posição de achar que a gente tem o direito de julgar a vida da outra pessoa de A ou de B, entende? Quando na verdade o que a gente poderia fazer pela outra pessoa é rezar ou dizer, olha, se você precisar de ajuda, eu estou por aqui. Então, é natural que a gente vai vendo o seguinte, uau, olha, o outro está operando a mente da mesma forma que eu. O conteúdo, a biografia, por exemplo, a biografia do Roberto pode ser diferente da biografia de Dulcinea, que está aqui na live. Mas a forma de a gente operar a mente é igual. Então brota essa compaixão, que não é uma compaixão do ursinho carinhoso, tá? Oh, vem cá, eu sou um compassivo, eu quero lhe abraçar. Não é isso. Tudo bem abraçar, pessoal. É que a gente possa logo se abraçar o quanto antes nessa pandemia. Mas é assim, tem uma lucidez que está olhando como que a gente faz para perpetuar o sofrimento para nós e para os outros, entende? Então, Sogyal Rinpoche vai dizer, o maior presente que a gente poderia dar para a gente e para os outros é a prática da meditação. E com a prática da meditação tu começa a descobrir essa potência interna que começa a te dar autonomia diante das situações. Tá? Então, o que acontece? Para finalizar, eu trouxe o seguinte, 4 pontos essenciais que a gente deveria se perguntar
antes de começar a meditar. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se perguntar. Vamos começar a meditar amanhã. Todo mundo aí? Estamos juntos? Vamos começar a meditar amanhã? Vamos. Olhou na agenda, olhou no Google Agenda e tem lá, ó. Antes de eu acordar, por exemplo, eu vou botar o despertador, eu vou botar 10 minutos antes, pô. 10 minutos nem vem nem vai, entende? Ah, Roberto, mas eu gostaria de começar com 40. Mas você não tem 40? Então pare de ficar contando história e comece. Porque do contrário, as coisas não vão mudar. Aí a pessoa botou lá 10 minutinhos, entende? Aí pá, 10 minutinhos. Aí quais são as 4 perguntas que ela vai ter que fazer? Primeiro, temos um método de meditação? A resposta é sim. Temos visão, meditação e ação. Aí, ok. Depois, temos um coração pulsando na prática. Por quê? Porque se a pessoa não tiver um coração pulsando na prática, ela vai achar que a meditação é uma coisa repetitiva e ela vai abandonar a prática. Aquilo fica sem sentido até. Qual o sentido de praticar? Então temos um coração, temos uma motivação de querer se livrar dos nossos obstáculos e querer ajudar, pessoal, querer oferecer. Então a gente pega qualquer situação, a pessoa vai tirar o lixo de dentro de casa para jogar fora. Vai com oferecimento. A pessoa vai no outro dia trabalhar. O sentido de trabalho é oferecer, pô. É oferecimento, tu tá ali. Agora, o que é que a gente acha que a qualidade da nossa presença, ela melhora ou não? Se a gente tem um coração, um sentido de estar ali, entende? Aí o que é que acontece? Essa motivação eu percebo que eu tenho obstáculos, mas eu vou trabalhar em cima desses obstáculos, entende? A gente tem, pô, por exemplo, se a gente olhar com cuidado o quanto que a gente se machuca e machuca os outros com a fala, a gente tem uma fala inflamável, entende? O quanto que a gente tem expectativas que as coisas sejam de um jeito e não de outro. Então a gente tem coisas a ser trabalhado. Então, ó, temos um método, sim. Temos um coração na prática, tem. Temos a motivação de querer sentar para descobrir assim, nossa, de fato, teve ciúme mesmo. A melhor coisa que a gente poderia fazer é assumir, pessoal. Teve ciúme mesmo. Naquela situação lá na reunião com o Valdir Cledson, teve um ciúme, sim. A gente fala com a gente, pô. A meditação tem essa honestidade de dizer, teve ciúme. Eu gostaria de entender como é que o ciúme funciona para poder ajudar as outras pessoas a não passarem por isso. Não é assim, agora eu vou apertar um botão e o ciúme vai ser extinto. Não é assim que funciona, tá? Isso aí, se alguém chegar para vocês e falar isso aí, é charlatanismo, tá? Não é assim que funciona, não. O que vai acontecendo é que o ciúme vai surgindo, mas à medida que ele vai surgindo, ele vai sendo reconhecido cada vez mais e, portanto, ele não brota mais com a mesma intensidade que antes, tá? É como alguém que vai assistir um filme 3D e aí a pessoa nunca foi avisada de que aquela tecnologia é uma tecnologia de 3D. Aí quando aparece um fogo na tela, ela se assusta. Mas alguém que entende uma tecnologia 3D não vai se assustar. A pessoa vai dizer assim, que incrível, por que ele está se assustando se esse fogo não queima de fato? Que incrível, como que a mente dele está funcionando. Aí brota compaixão no sentido de que, assim, se ele conseguir entender que esse fogo não é inflamável, esse fogo é virtual, ele está livre desse processo. Porque ele também pode entender. Então, ó, temos um método? Temos. Temos um coração na prática? Temos. Temos um pulmão na prática? Temos. Por exemplo, quando a gente senta para meditar, qual é o primeiro item que todo mundo vai fazer? Respirar. Então temos um pulmão na prática, entende? Então temos um pulmão. Recomendação, sugestão, faça um chamata com foco nos elementos. Terra, água, fogo, ar e éter. Tá? Depois, temos uma visão de lucidez para poder entender esse mundo interno. Temos. A gente tem Prajnaparamita, 4 9 verdades e o caminho de 8 passos. Tá? Então, ó, 4 perguntas que a gente
precisaria fazer antes de começar a meditar? Temos um método? Sim. Temos um coração na prática? Tem. Coração, motivação, tá? Temos um pulmão? Tem. Tem uma visão de lucidez? Também tem. Pronto, pode começar a meditar. Sem isso, a pessoa vai começar a meditar, aí tem uma horinha que ela diz assim, quando é que acaba, hein? Falta quanto tempo para acabar? Sem isso vai ficar assim. Ou então ela diz assim, comecei a praticar, uhul! Aí massa. 2 semanas depois alguma coisa acontece e a pessoa não consegue sentar para meditar. Que ela precisa revisar isso vez após vez. É natural que vai chegar um momento que ela não precisa mais revisar isso, né? Porque aquilo está internalizado. Mas vale a pena olhar para esses pontos, tá? Na prática, Roberto, eu quero saber na prática, pessoal com sol em touro aí, né? Eu não manjo nada de astrologia, mas assim eu ouvi que o pessoal de touro é prático, né? Então, na prática, como é que isso funciona? Então vamos lá. Dzongsa Khyentse Rinpoche, ninguém mais, ninguém menos do que Dzongsa Khyentse. Roberto, quem é Dzongsa Khyentse? Tu vem com os nomes aí estranhos. Vê só, Dzongsa Khyentse, ele estudou e praticou com os grandes mestres do budismo tibetano, como por exemplo, Sua Santidade Dudjom Rinpoche e Sua Santidade Dilgo Khyentse, né? Ele é diretor de cinema, fotógrafo, coordena vários centros de retiro e mosteiros em várias partes do mundo. Também é autor de vários livros budistas, referências, na verdade. Coordena um projeto de tradução e manutenção dos textos clássicos do Buda e também é reconhecido por seu jeito bem-humorado e crítico quanto ao budismo e os desafios do mundo contemporâneo. Então, a gente está bem de referência, não é verdade, galera? Então, vamos lá. Ó. O que é que o Dzongsa tem a dizer sobre esse tema da meditação? Ele diz o seguinte. Ó, isso é muito prático. Anota aí. Pega papel, caneta e anota aí. Suponha que tenhamos 1 hora para praticar. Maravilhoso, né? Nos primeiros 15 minutos, a gente deveria entender o que é que aquele texto de prática, o que é que aquele texto do Dharma está trazendo. Nos próximos 15 minutos, a gente deveria contemplar. Ou seja, procura exemplos daquilo. Lembram do exemplo inicial? Eu quero um aspirador de pó. Ok. Eu preciso entender o que é um aspirador de pó. Porque, por exemplo, como a gente usou lá, se eu comprar um aspirador de pó de 127 volts, vai dar problema eu usar aqui em Recife, porque em Recife é 220 volts, entende? Então é interessante que eu entenda o que é o aspirador de pó, como usar o aspirador de pó, por que usar um aspirador de pó, o que é que ele faz, o que é que ele não faz, com calma, sem pressa nenhuma, entende? É frete e full, galera, não tem problema em ter pressa, vai chegar. Agora, entendeu, depois contemplou, ou seja, procura exemplos daquele tema que tu está estudando, daquele tema de prática. E no final, a gente vai praticar chamata. Então, essa parte que ele está trazendo é interessante, que é 15 minutos para pegar um texto de prática ou de leitura, entender o que está sendo falado ali. Não é ler, é entender. Compreender o que está sendo falado ali. Tá? Às vezes a gente pega um livro de Dharma, a pessoa parece estar vendo revista Caras. Peraí, pessoal. Né? É compreender, é parar e dizer, bom, o que é essa frase que ele está tentando falar? Sem pressa. Às vezes parece que a gente quer praticar a meditação como alguém que está querendo fazer uma maratona. Não vai ter alguém para entregar uma medalha para a gente, pô. A única coisa que a gente tá conseguindo entender a partir dos ensinamentos é por que tanta agressividade? Afinal, quando você quer fazer as coisas com pressa, você está sendo agressivo com você. Tanto é que no final você adoece. Entende? Então, ó, 15 minutos para entender, 15 minutos para contemplar e 30 minutos para fazer chamata. Quando eu faço isso com a turma que eu conduzo, eu não faço em 1 hora isso não. Eu reduzo. Eu boto 3 minutos para entender, 5 minutos para contemplar, 3 minutos para entender, 2 minutos para contemplar e 5 minutos para fazer chamata. Roberto, por que esse tempo curto? Porque como você vai fazendo tempos curtos,
é mais fácil para a mente ir flexibilizando. Quando você aumenta muito o tempo, a mente vai dizendo assim, tá, mas ela vai fazendo pressão, entende? Por quê? Porque você precisa ter desenvolvido o hábito de ter meditado muito tempo antes. Então, eu faço um comparativo com isso que ele está trazendo, que é 3, 2, 5. Tanto é que quem é mais antigo já sabe que eu falo, ó, faz a 3, 2, 5. Não é um código, não é um ramal. É 3 minutos de ler e entender, 2 minutos de contemplar e 5 minutos de chamata. Tá? Então faz a 3, 2, 5. Então, se você é sério e deseja seguir o caminho do Dharma, você precisa meditar. Ouvir e contemplar. Mas não meditar é como ler um menu várias vezes, mas nunca pedir o prato. A pessoa está lá, está com fome. Aí ela quer comer. Ela vai para Gil do Lanches e quer pegar um suco, né, com uma coxinha. Aí ela está lá, lendo lá. Né? Aí não foi, entende? Ler aquilo não vai matar a fome. Agora, qual é o ponto? Você precisa entender, contemplar e meditar. E afinal, o que é meditação? Aí ele vai dizer, a meditação é permanecer completa e unidirecionalmente com a nossa confiança no Dharma, que ganhamos com o entendimento e com a contemplação. Então é isso que a gente deveria fazer, galera. Na nossa abordagem, quando a gente fala assim, e aí, você está meditando? A pessoa diz sim, mas aí precisa dizer, o que é que está sendo feito na meditação? Então, para recapitular, vai começar a meditar? Vai. Façam essas 4 perguntas. Temos um método, temos um coração na prática, temos um pulmão e temos uma visão de lucidez? Aí temos um método, sim. Visão, meditação, ação. Entender, contemplar e agir. Temos um coração na prática? Tem. Eu estou sentando para querer me liberar desses obstáculos. Eu entendo que às vezes eu machuco pessoas próximas com coisas que eu não queria fazer. Temos um pulmão? Temos. Porque no meio de uma aflição, você conseguir respirar fundo, que isso vem com o exercício da meditação, shamatha, o equilíbrio dos elementos, você lembra que tem um pulmão. Parece um deboche meu, né, pessoal? Mas não é. No meio de uma aflição, se você conseguir lembrar que você tem um pulmão, você consegue inspirar e expirar fundo. E aí você consegue dar uma brecha na aflição mental. Porque a respiração, ela deflagra a sua instabilidade emocional. Podem fazer o teste aí. E também temos a visão, que é a lucidez, né? 4 não verdades e o caminho de 8 passos. Tá? Então, isso é o que eu quis trazer um pouco aqui sobre como começar a meditar. Tá? Acredito que para complementar esse tema, vale a pena dar uma olhada nos vários vídeos que já existem sobre como posicionar o corpo para meditar. Tá? Durante esse tempo de pandemia, uma coisa que eu estou dizendo muito para quem está sendo acompanhado por mim é foca na questão de aprender a relaxar a mente. Porque a velocidade da mente agora está muito mais rápida do que antes, porque tu está isolado, né? Tu está exilado dentro de casa. Então, o que é que acontece? Faz prática sentado numa cadeira, faz prática de shavasana para aprender a relaxar. E outra coisa às vezes a pessoa vai precisar entender que existem outras formas de se começar no budismo, tá? A meditação é uma delas. Por exemplo, a pessoa pode começar pela prática de compaixão, tá bem. Agora, em algum momento ela vai precisar meditar. Quando ela for meditar, ela lembra dessas perguntas que a gente fez. Isso direciona a mente, pessoal. Aí quando a mente está no lugar, o resto funciona. Senão a pessoa vai ficar com uma sensação de estar brigando com ela, entende? Ela fica a sensação de ter igual aqueles escorte antigo, né? Não sei se vocês pegaram essa época, que tinha um escorte que tu dava a ignição e... É tipo isso, entende?
Aí agora não, agora ela entende o processo maior, mais amplo, ela se sente segura e ela senta para meditar. Então, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso.